Olá, seja bem-vindo ao 47º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou te passar a 10ª parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Dando continuidade às regras para a instalação da sinalização tátil direcional, vamos focar nos casos em que a mudança de direção formar um ângulo entre 90 graus e 150 graus, devendo obrigatoriamente haver a colocação da sinalização tátil de alerta, de forma que sejam formadas áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional, tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal. É importante lembrar ainda que o vértice do lado externo da faixa de sinalização tátil direcional deve coincidir obrigatoriamente com o vértice externo da peça de sinalização tátil de alerta. Então vejamos, quando você tem uma mudança de direção maior que 90 graus, com um ângulo maior que 90 graus e menor que 150 graus, é obrigatório que você coloque a sinalização tátil de alerta. Neste caso, ela deve ter o dobro da largura da sinalização tátil direcional. No caso, são duas peças nesse sentido e duas peças nesse sentido. O vértice desta sinalização tátil direcional, que é este ponto bem aqui, deve coincidir com o vértice desta sinalização tátil de alerta neste ponto. Correto? Quando houver o encontro ou a convergência de três faixas direcionais, é obrigatória a instalação da sinalização tátil de alerta no ponto de convergência das mesmas, com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil direcional, pelo menos no sentido longitudinal. Deve-se observar ainda que a área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas direcionais. Deve ser buscada também a interseção do eixo central da faixa de direcionamento com o eixo central do lado maior da área de alerta. Ou seja, deve haver a coincidência desses dois eixos. Assim como no exemplo anterior, neste caso específico, em que há o encontro de faixas direcionais com faixa ortogonal, também é obrigatória a instalação da sinalização tátil de alerta no ponto de convergência, com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil direcional, no sentido longitudinal, e com uma dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional, no sentido transversal. Porém, é fundamental escolher um ângulo de posicionamento mais indicado para a faixa direcional angular, desde que seja mantida a interseção entre o ponto inicial do eixo central do lado maior da área de alerta com o eixo central da faixa de direcionamento. O que eu quero dizer com isso? Que haja uma interseção neste ponto aqui entre o eixo central da faixa de direcionamento e o eixo central da faixa de alerta, que é esta aqui, são esses três pontos aqui. Ok? Neste outro exemplo da figura, em que há o encontro de três faixas direcionais angulares, também é obrigatória a instalação da sinalização tátil de alerta no ponto de convergência delas, com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil direcional no sentido longitudinal e com uma dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional no sentido transversal. Porém, o detalhe a ser observado neste exemplo é o melhor posicionamento do encontro do alinhamento lateral, ou seja, é recomendável que uma das faixas angulares tenha um dos seus vértices alinhado com um dos lados da faixa direcional ortogonal. E ainda que a faixa direcional angular, que tem um vértice perpendicular à faixa direcional que está alinhada com a faixa de alerta, tenha o ponto inicial do seu eixo central fazendo uma interseção com o eixo do lado maior da área de alerta. Neste caso é importante observar o encontro do alinhamento lateral desta faixa
com a sinalização de alerta e dessa faixa com a sinalização de alerta, ou seja, esses vértices devem coincidir, ok? E também esse eixo central da sinalização de alerta deve coincidir com o início do eixo central desta sinalização direcional. Aqui está o eixo da sinalização direcional e aqui está o eixo da sinalização de alerta. Quando houver o encontro de 4 faixas direcionais ortogonais, como é o caso da figura, deve haver sinalização tátil de alerta com o triplo da largura da sinalização tátil direcional nos 2 lados da sinalização tátil direcional indicativa dos fluxos existentes. Ou seja, ao invés de 6 peças da sinalização de alerta, como nos exemplos anteriores, desta vez serão 9 peças, o que resultará em uma área de alerta bem maior. Conforme você pode observar na figura, é importante ressaltar ainda que a área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas direcionais. Também neste caso é fundamental que haja a coincidência dos eixos centrais das faixas de direcionamento com o eixo central de alerta, tanto no sentido longitudinal como no transversal, de forma que haja uma interseção entre os referidos eixos nos 2 sentidos. Então vejamos, você precisa manter a interseção deste eixo aqui com este eixo aqui, ok? Num sentido transversal e no sentido longitudinal. Você pode ver aqui que ao invés de 2 peças nesse sentido, a gente tem 3 peças nesse caso, assim como as 3 nesse outro caso. Quer dizer, ficaria o triplo desta largura neste sentido e o triplo dessa largura neste sentido. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Acione o sininho ao lado do vídeo para receber informações sobre o lançamento de novos vídeos do canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e sua sugestão ou qualquer questionamento sobre o mesmo ou ainda sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.